Que estão conosco, que sejam bem-vindos. Vocês estão na casa do Senhor, na casa do Pai. É uma alegria ter vocês entre nós. Que Deus os abençoe poderosamente. Capítulo 8 de Mateus, há um texto. Em minhas orações, pensando sobre isso, eu pude refletir algumas coisas sobre esse assunto que eu gostaria de compartilhar com você. Então, por favor, aquiete seu coração e me dê um pouco de sua atenção sobre essas coisas que eu quero pensar e estar nos versículos de número 1 ao 3. Olha o que diz o texto. Descendo Jesus do monte, grandes multidões o seguiam. Eis que você pode me ajudar? Eis que tendo-se prostrado, adorou-o, dizendo: Senhor, se quiseres, podes purificar-me. Jesus, estendendo a mão, tocou-lhe, dizendo: quero, fica limpo. E imediatamente ele ficou limpo da sua lepra. É sobre esse assunto que eu gostaria de transcorrer nos próximos minutos, porque esse assunto é um assunto presente em boa parte das Escrituras, a lepra. Nós temos no livro de Números, no livro de Levíticos, somente um capítulo inteiro destinado a falar sobre isso. Sobre tipo de lepra, como tratá-la, onde elas estão, como as recomendações dadas sobre isso. Quando lemos no Antigo Testamento, encontramos pessoas que passaram por esse problema. Quando lemos no Novo, encontramos por demais. Em Lucas 17, de uma só vez, Jesus curou 10 leprosos. Isso mostra que era um problema recorrente daqueles dias. Isso talvez por conta de questões de saúde pública, de tratamento de água, esgoto, alguma coisa desse tipo. Mas esse problema chamado lepra, que hoje é conhecido como hanseníase, ela é uma doença infecciosa crônica que causa, além de tudo, lesões na pele e danos aos nervos. Esta enfermidade, esta doença, ela vem e ela provoca entre as pessoas que os têm perca de sensibilidade. Sua pele começa a ficar manchada e aquilo vai causando morte da vida daquela pele naquele lugar e ela vai roubando da pessoa que o tem a sua sensibilidade. Estas coisas vão distanciando ele dos demais, causando distanciamento social. As pessoas que o tinham eram consideradas como imundas. Dizem que havia até uma cidade para os leprosos. Na verdade, era um lugar que eles costumavam ali ficar porque as pessoas tinham recusa ou medo de estar perto, com medo de os contagiar. E, por final, pessoas leprosas que sofriam com a insensibilidade, perca dos relacionamentos, elas acabavam morrendo se não fosse uma intervenção de Deus. Talvez por essa razão a lepra na Bíblia é um assunto muito, muito sério. Alguns consideravam que a lepra era castigo divino, era um sinal do juízo de Deus que estava sendo exercido. Outros consideravam que era um sinal visível do pecado, por isso que o pecado é considerado como uma lepra, até porque também ela nos deixa insensível. Outros consideravam que era apenas uma questão de impureza no seu corpo que precisava ser tratado. Mas em meio a todo esse diagnóstico, o que nós podemos aprender? Quais são as lições que nós podemos aprender? Quando eu leio o livro de Êxodo, e eu queria que o texto estivesse no telão, no capítulo de número 4, nós temos a narração de um homem por nome Moisés, que vai ao encontro de Deus, e na experiência da sarça ardente, Deus está o chamando para ir e ser o libertador. E Moisés diz: não, ele não vai me ouvir. E Deus dá um sinal para Moisés. O primeiro sinal: lance o cajado no chão. Ele pegava o cajado tornava-se uma serpente, depois pega de volta e a serpente tornava-se cajado. Mas é no versículo de número 6 que Deus diz a Moisés: coloque a mão sobre o seu peito, coloque a mão sobre as suas vestes, no lugar do seu peitoral. E quando Moisés coloca a mão sobre o seu peitoral, ela sai leprosa. Como que Deus estivesse dizendo a Moisés: eu quero que você entenda que a lepra, ela não brota tão meramente de coisas físicas, ela é um mal que está ligado ao coração. E aqui está a lição da qual eu quero caminhar os próximos minutos. A lepra é algo que está ligado ao nosso coração. É pensando nisso que Tiago vai dizer no capítulo 4, de onde vêm as intrigas, de onde vêm os ciúmes, de onde vêm as confusões, senão da cobiça e dos sentimentos, dos pensamentos do coração. Salomão vai dizer no capítulo 4, no versículo 23 de Provérbios: guarde o seu coração, porque dele saem as fontes da vida. Pode ser fontes amargas ou fontes doces, fontes de vidas ou fontes de morte, fontes de saúde ou fontes de dor. É no coração que brotam as coisas, e se assim se isso é uma verdade, então eu descubro aqui pelo menos 3 tipos de lepras que estão no coração, que estão roubando a nossa sensibilidade, nos afastando das pessoas e nos levando para um caminho de morte. A lepra número 1, que eu pontuo aqui, não porque ser menos importante, mas na ordem dos acontecimentos, é a lepra que eu chamo de lepra da murmuração.
O primeiro episódio que narra isso está no livro de Números, quando no capítulo 12, dos versículos 9 a 11, a irmã de Moisés, por nome Miriam, começa do nada a olhar e dizer assim: não, peraí, por que Deus só fala com Moisés? Por que Deus só fala com ele e não fala conosco também? Não, ninguém vai sair daqui, Deus vai falar comigo. E ela começa a ser alvo de um sentimento muito danoso chamado murmuração. Ela contagia o seu irmão, e o resultado dessa história é que agora Deus precisa intervir. E Deus diz assim: vem cá, Miriam, eu quero conversar com você e com seu irmão. Com vocês eu falo com sonhos, com visões, mas com Moisés eu falo face a face. Como um amigo fala a outro amigo, e por conta da sua murmuração, você ficará leprosa. O que está acontecendo em Miriam é o mesmo que acontece em muitas pessoas que vivem leprosos porque só sabem viver debaixo de murmuração. Murmuração não é sobre o que eu não tenho, é sobre aquilo que eu sou. Sabe, às vezes você está vestindo uma boa roupa e está murmurando porque não é a roupa que você quer. Às vezes você está morando numa boa casa e você está murmurando porque não é a casa que você quer. Então não é sobre coisas, é sobre o seu coração. Se a gente pudesse encontrar um sinônimo, uma irmã para a murmuração, seria a ingratidão. Pessoas ingratas estão sendo cometidas do mal murmuração que gera morte. Quando nós lemos no livro a história de Miriam, quem era Miriam, irmãos? Era uma escrava, que Deus libertou, que Deus teve piedade de sua vida, socorreu sua família, e agora, ao invés dela se alegrar, porque atravessaram o mar, Deus está fazendo as coisas, ela está murmurando pelo fato de que queria para si o que Deus tinha dado para o seu irmão. Murmuradores são pessoas leprosas, que nem percebem que são murmuradores. Murmuram da vida, murmuram das coisas, murmuram do tempo, murmuram dos recursos, murmuram dos governos, murmuram da cidade, murmuram das famílias, murmuram de tudo. E eles até murmuram de Deus, porque a palavra murmuração do grego vem de diabolos, significa ser diabólico. Quando você está murmurando, você está sendo nada mais, nada menos do que diabólico. É por isso que a murmuração é algo que te impede de entrar no céu. O céu não é lugar para murmuradores. A canção que cantamos na harpa cristã diz: em vez de murmurar, canta. No céu não é lugar para murmuradores. Mas pessoas murmuradas, pessoas ingratas, murmuram com tudo. Quando eu leio Atos, no capítulo 12, e eu queria projetar o versículo 23, a expressão que está lá é de um homem que foi comido de bicho porque não deu. Quem é esse homem? Herodes. Herodes estava vivendo um tempo de intriga entre duas nações, e Deus trouxe paz e conciliação, e ao invés dele dar a Deus a devida glória, ele começa a receber a glória para si. E a Bíblia diz que um anjo tocou, ele foi ferido de lepra, e seus últimos dias é acamado, sendo comido por esse bicho chamado lepra, porque ele não soube dar, ele não soube ser grato. E porque não soube ser grato, a murmuração invadiu o seu coração e agora ele é tomado dela. Quantas pessoas estão com a pele tão limpa, mas o coração tão sujo? Quantas pessoas estão, limpas, como se fosse uma criança, um bebê recém-nascido, mas seus corações são tomados pela murmuração e estão adoecendo, distanciando as pessoas de si, porque quem gosta de estar perto de um murmurador? E aí não reconhece porque falta-lhe a sensibilidade e começa a culpar as pessoas, é porque ele não presta, é porque essa pessoa não é crente, é porque essa pessoa não ama Jesus. Na verdade, você que não admite que o problema é você. A gente pensa que o problema é todo mundo, menos nós. Essa mulher é porque não me ama, esse marido é porque não se importa comigo, esse filho é porque não é obediente, esse pastor é porque é isso, e a gente começa a reclamar de tudo, e na verdade esquece que a murmuração tira a nossa sensibilidade. E porque nós estamos insensíveis, leprosos pela murmuração, estamos afastando as pessoas de perto de nós. Isso já seria suficiente, mas a Bíblia ainda caminha um pouco mais e fala de uma outra lepra, que agora eu apontuo como lepra da avareza. No livro de 2 Reis, no capítulo 5, nós temos Naamã, o leproso, que vai ter uma experiência de cura, eu já falarei sobre ele. E quando Naamã vai experimentar o toque de Deus, a cura de Deus, ele dá presentes para Eliseu. Ele sabe grato, ele tenta dar alguma coisa, e Eliseu diz: não, senhor. Não, senhor. Não, senhor. Não quero nada desses presentes. Você não precisa pagar pelo que você recebeu. Deus te deu. E ele volta para casa feliz por tudo. Mas Geazi, o moço de Eliseu, viu aquilo. Ele viu as peças de prata e de ouro. Ele viu as mudas de roupa. E quando Naamã se distancia um pouco, ele corre até ele e diz: meu senhor! E ele vinha correndo: meu senhor, meu senhor! Que foi, homem? Ele desce da carruagem. Eliseu mudou de ideia.
Chegou uns amigos agora para jantar, já é tarde da noite, estou dando minhas palavras, a padaria já fechou e a gente está precisando fazer algumas coisas lá. Será que o senhor poderia me dar aí uma peça de prata? Será que o senhor poderia me dar uma muda de roupa? O profeta nada tinha a ver com isso. O moço está mentindo em nome do profeta, e agora, mentindo em nome do profeta, ele provoca uma pessoa. Essa pessoa diz: não se preocupe, eu vou te dar 2 peças de ouro, você vai levar. E era tanta coisa, irmão, que 2 jumentos foram precisos para levar as coisas. E aí, quando chegou perto da casa do profeta, assim: o profeta deve estar cansado, deixa aqui em casa, deixa aqui em casa. E quando ele vai falar com o profeta diz: de onde você vem? Não, de nenhum lugar. Olha a expressão: meu coração foi contigo quando você foi até ele, mentindo em nome de Deus. E porque você trouxe para casa estas coisas, a lepra não se apartará de ti e nem da tua família por toda geração. A lepra de Naamã agora é acometida sobre Geazi por conta de um sentimento chamado avareza. Mas o que é avareza, pastor? A avareza é a idolatria. Colossenses capítulo 3, versículo 5, considera a avareza como um ato de idolatria, porque é exatamente colocar no coração aquilo que não merece. É dar o trono das nossas emoções, o trono das nossas escolhas. Nós nem percebemos, mas estamos tirando Deus da lira e colocando o dinheiro, o amor ao dinheiro. É por esta razão que Jesus insiste em dizer que nós não podemos servir a Deus e as riquezas. Pastor, então dinheiro é problema? Nunca foi. O problema é o coração de quem o tem ou deseja ter. Quando eu tenho o dinheiro, está certo, mas quando o dinheiro tem ao meu coração, isso está errado. E a avareza é exatamente quando o dinheiro domina as minhas escolhas. Eu ando com pessoas por causa daquilo que eles oferecem. Eu trato pessoas conforme aquilo que elas me propõem. Quando um coração age com avareza, ele não sabe o monte de mal que está trazendo. Foi o que Judas fez, irmãos. Em João capítulo 12, versículo 4, nós temos uma mulher que está adorando o Senhor, e ela vem e derrama um perfume muito caro. Ela quebra o vaso e derrama o perfume. Aí Judas do lado diz assim: que desperdício. E a famosa frase de todo avarento: devia transformar isso em cesta básica. Pessoas avarentas sempre usam o desculpa do socialismo. Devia transformar isso em ajuda para os pobres. E diz o versículo 4 ao 6: e Judas, o tesoureiro, tirava dinheiro da bolsa. Irmão, ele tinha um provedor, ele não precisava disso. Ele tinha aquele que multiplicava pães e peixe, aquele que era poderoso para suprir, que fez um dia uma moeda da garganta de um peixe surgir para pagar imposto. Ele não precisava daquilo, mas o seu coração é dominado pela avareza, e a Bíblia diz que por conta disso ele estava sendo caminhado para o transtorno. Em 1 Timóteo, no capítulo 6, no versículo de número 10, Paulo escreve a Timóteo, um jovem obreiro, dizendo que o amor ao dinheiro é a raiz de toda sorte de mal, e nesta cobiça muitos se afastaram e acrescentaram sobre si tormentas. Vivem atormentados pessoas que são leprosas, dominadas pela avareza. Imagine que no meio de um culto sobrenatural, como em Atos no capítulo 3 e 4, Ananias e Safira, leprosos pela avareza, chegam para um culto e mentem descaradamente, e combinam tudo por conta do apego ao dinheiro. Por conta dessa situação, famílias estão sofrendo, pessoas estão sofrendo, porque são pessoas amantes do dinheiro. E deixa eu dizer uma coisa que minha sogra disse, eu guardo com muita propriedade: o dinheiro, o amor ao dinheiro é um problema tão grande e tão prejudicial, que ele foi a única coisa que disputou o lugar no coração das pessoas. Jesus chega para uma mulher pecadora e disse: vai, não peques mais. Ela abandona o pecado e vai viver uma vida nova. Jesus chega em Gadara, um moço que é possuído por uma legião de demônios, diz assim: seja livre. Os demônios foram embora. Jesus está na polpa de um barco e diz ao vento e o mar: se aquiete. O vento e o mar se aquietou, mas diz para um homem avarento: deixe tudo que tem, vem me seguir. E ele não deixou, porque os demônios obedecem à ordem, as doenças obedecem à ordem, os pecadores obedecem à ordem, mas os avarentos são escravos disso. Romano vai dizer que você é servo daquilo que você obedece, daquilo a quem você se sujeita. Se é o dinheiro que determina suas decisões, você está leproso, meu querido. E mais do que isso, esta lepra vai atingir sua família, causando insensibilidade, causando distanciamento e, por fim, a morte. Falando ainda de Naamã, nele eu encontro outro tipo de lepra, que eu chamaria aqui de lepra do orgulho.
É no capítulo 5 de 2 Reis que esse moço vai ao encontro, vai falar com Eliseu. Mas antes dele falar com Eliseu, olha a descrição que se fala sobre ele. E havia um comandante da Síria que foi apresentar-se diante, e depois de apresentar todas as suas condecorações, diz, porém ele era leproso. E quando ele vai ao encontro de Naamã, quando ele vai ao encontro de Eliseu, o que ele esperava? Que Eliseu botasse um tapete vermelho, porque ele é o comandante, ele é um homem de alta patente. Eu vou chegar lá, ele vai me receber, vai tocar a trombeta e vai dizer, pois não, meu senhor, vem cá que eu vou colocar a mão sobre as suas feridas. E o que Eliseu simplesmente disse? Nem abre a porta, só manda um recado, vá tomar banho. Ele ficou furioso. Como assim tomar banho? E ainda no Rio Jordão? Dá 7 mergulhos? Jamais! Isso é uma falta de respeito. Ele devia respeitar. Olha aqui o tanto de medalha que eu tenho no peito. Olha as estrelas que eu carrego aqui. Ele não sabe quem eu sou. E a resposta era simples: vá tomar banho no rio. Ah, pastor, é porque o Rio Jordão é milagroso. Nunca foi. Não é porque 7 mergulhos faz milagre. Nunca faz. Então qual era a grande questão? É porque para tomar banho, ele tinha que fazer isso: tirar as roupas, as indumentárias. Aquele homem estava leproso de um mal chamado orgulho. Aquele homem estava leproso de um mal que domina muitos dos pecadores. A jactância, a prepotência de olhar para as pessoas de cima para baixo, de não saber ouvir o menor, de não admitir que está errado, por achar que sempre é aquele que pode fazer tudo. Esta mesma lepra é narrada no livro de 2 Crônicas, no capítulo 26, quando se fala nos versículos 16 a 20 de um rei chamado Uzias. E eu acho linda essa expressão. Ele se tornou grande, fortificou-se, construiu palácios, foi ajudado sobremaneiramente, mas ele achava que porque ele agora era grande, ele podia fazer tudo. Ele entra no templo com um incensário, coisa que só pertencia ao sacerdote, e ele vai entrando, e o sacerdote diz assim, não moço, você não pode entrar não, eu sou o rei, eu vou entrar e fazer o que eu quiser. E quando ele vai entrando, Deus o fere com uma lepra no meio da testa, e ele tem os seus últimos dias, morre como leproso. E por que ele se tornou assim? Porque ele achava que era grande, que podia fazer tudo, que não tinha ninguém para aconselhar. Se fosse hoje, era alguém que estava dizendo assim, meu pastor é Jesus, eu faço o que eu quiser, eu não preciso de igreja, eu não preciso de ninguém me aconselhando, eu não preciso de mais nada. Pessoas que não são ensináveis, pessoas que não são pastoreadas, pessoas que não aceitam conselho, pessoas que não aprendem a ouvir Deus com alguém que é menor. Não, eu já sei, eu sou formado, você não é. Escute uma coisa, na caminhada com Jesus não existe grandes. No reino de Deus, quem é grande é pequeno. Eu posso ter os anos de fé que eu tenho, mas quando Deus quer falar, Ele usa menino. Simples assim. Eu posso ter lido a Bíblia tantas vezes que eu li, mas quando Deus quer falar, Ele usa um bêbado, irmão. Não, mas não pode, porque eu estou há 10 dias de oração. Pare com isso. O orgulho fez com que Uzias se tornasse soberbo ao ponto de não perceber, e como já dizia uma amiga, a soberba é como um caroço de feijão no dente alheio. Todo mundo vê, só não vê quem não tem. E agora o orgulho está dominando o coração de Naamã, e por isso ele achava que chegava lá, porque era o comandante, todo mundo ia vir receber ele, e a resposta era simples: você tem que tomar banho. Você está precisando de banho. Nas águas de Jordão, uma água barrenta lá mesmo. Deus o leva a um nível. Às vezes, irmão, Deus precisa nos quebrar, só para nos fazer entender quem de fato nós somos. Na canção de Samuel Mariano, quando Deus cura um leproso, quando Deus cura um paralítico, diz, leve a sua cama, só para dizer para todo mundo, lembre de onde você saiu. Quem era você? E o que você é hoje? Não foi mérito, foi pura bondade de Deus. Então pare de achar que você é alguma coisa, porque agora você veste uma roupa melhor, um perfume melhor, porque agora você é isso. Pare com isso, pare com isso. Se existe uma coisa que Deus resiste, são corações soberbos e orgulhosos. A soberba é um terrível mal. E a pergunta a se fazer é, pastor, como encontrar a cura para isso? Como descobrir, como buscar pela cura? É isso que nós lemos em Mateus capítulo 8. No texto que nós lemos, nós encontramos um homem leproso, seu nome não é contado, mas a história desse moço diz para mim pelo menos algumas coisas que todos nós leprosos precisamos fazer. Número 1, admita que você o é.
Admita que você é leproso. Admita que você é orgulhoso, que você é murmurador, que você é avarento ou qualquer outra lepra que você tenha. Pastor, e como é que o texto fala sobre isso? Na narração, quando estudamos sobre a história do povo hebreu, nós vamos descobrir que haviam lugares que nós poderíamos chamar de leprosários, onde as pessoas infectadas ficavam distantes, e estas pessoas que não tinham força para trabalhar, viviam de mendigar, viviam de obter alimentos, mas essas pessoas não podiam ficar nas portas das casas, da cidade pedindo comida. Todas as vezes que elas precisavam de comida, elas tinham que fazer duas coisas. Número um, elas botavam uma roupa sobre si que carregava o nome, leproso. E quando elas iam entrando na cidade, elas tinham que entrar e gritar: leproso! Leproso! Aqui vem um leproso! Para que as pessoas ouvissem, se distanciassem, porque pela lei da época, se ele tocasse alguém e essa pessoa se tornasse cometida da lepra, ele era morto. Então todas as vezes que esse garoto ia à cidade para obter comida, ele entrava gritando o pior dos gritos: aqui vai entrando um leproso. Quem gosta de gritar as suas dores? Quem gosta de gritar as suas imperfeições? Quem gosta de admitir e gritar as suas falhas? Aqui vai um avarento, ninguém grita. Aqui vai um orgulhoso, ninguém grita. Todavia, é o grito desse moço que faz com que chame a atenção de Jesus. Imagine ele entrando na cidade, uma multidão, o texto faz questão de dizer, uma multidão está perto de Jesus, e ele entra vendo todo mundo ali. Ele sabe que se ele tocar em alguém, ele será culpado, e se ele tocar em Jesus, ele será duplamente culpado, porque Jesus era considerado mestre e profeta. Então aquele moço precisava gritar. E eu imagino na cena aqui nos meus pensamentos que ele vai entrando leproso, e as pessoas vão saindo, abrindo o caminho, leproso, e sai a menina, sai o homem, leproso, e todo mundo vai saindo até que fica alguém em pé. E parece que o grito agora ganha maior tonalidade: leproso, o senhor não está ouvindo? Aqui vem um leproso. É Jesus parado, até que ele percebe que mais do que um homem, mais do que um judeu, mais do que um profeta, aquele moço podia resolver o seu problema. Mas ele começa admitindo o mal que o tem. Deus não curará ninguém se esse alguém não admitir o mal que o tem. Deus não perdoará nenhum pecador se esse pecador não admitir o pecado que tem. Deus não mudará a história de ninguém que primeiro não comece dizendo: Senhor, esse sou eu. Deus não tem problema com seus pecados, meu irmão, mas Deus tem problema com a dureza do seu coração. Então, se você vai errar, não existe um se, você vai errar. Mas o que você faz com o seu erro? O que você faz depois disso? Tentar ficar se justificando, porque essa é a nossa neurociência. Nós morremos nos justificando. O menino pega o chocolate que está escondido na geladeira, a boca está suja de chocolate, e a mãe chega e diz: quem comeu o chocolate? Eu não, mãe. Está em nós. Está na nossa psique, a autojustificação. É por isso que nós não somos justificados pelo que a gente pensa, a gente é justificado pelo que a palavra diz. Então, se a palavra diz que você está errado, pare de procurar texto. Não, mas eu ouvi um pregador que diz isso, mas o pastor fulano de tal disse isso. Pare com isso, admita que você está errado. Eu errei, eu não devia ter feito isso, eu não devia agir assim, não é essa a maneira de se comportar, não era assim que eu deveria fazer. Admitir o erro é o caminho para a cura, reconhecer que o tem. Imagine que você vai a um médico e você está com problema de saúde, e o médico está prescrevendo um monte de coisa, mas você está dizendo: não sinto nada não, doutor. E o médico está vendo que você está com isso, está com aquilo, está aquilo outro, você diz: não tem nada não, doutor. Remédio não serve. Deus não irá curar você só porque você vem aqui na frente de Jesus: me cure dessa lepra. Você primeiro precisa admitir que é um leproso. Deus não irá transformar a sua vida simplesmente porque você cantou uma música e disse: faça algo novo em mim. Deus só fará algo novo se você admitir as coisas velhas que tem aí. Admita os seus erros. Era isso que Naamã precisava fazer. E todas as vezes que ele mergulhava, ele mostrava as suas lepras. E mergulha uma vez, e mergulha duas vezes. Ele está mostrando o homem imperfeito que ele é. E é nessa proposta que a cura alcançou o coração de Naamã. Deus só curará pessoas que admitem estarem feridas, que admitem ter problemas, que admitem suas imperfeições. Deus, esse sou eu. Um homem mentiroso, esse sou eu, Senhor. Um homem de olhar malicioso, esse sou eu, Senhor. Uma mulher que não aceita a submissão, essa sou eu, Senhor. Admitir os seus erros, confesse-os. O texto prossegue dizendo que quando ele entra, ele agora se prostra. Em outras versões, ele está ajoelhado, ele está rendido. Um sinônimo para a palavra rendição é entrega. No dicionário Wikipédia diz que render-se é o ato de confiança e submissão, onde o indivíduo se coloca nas mãos de quem o rendeu.
É como que você vai andando na rua e um assaltante chega e diz, isso é um assalto, e você levanta as mãos, e quando levanta as mãos você está dizendo, eu estou me rendendo, você está se entregando, e o que esse moço está fazendo ao se prostrar é um ato de rendição, porque não adianta admitir que tem o erro, é preciso se render diante de Deus. Muita gente vem para um culto como esse e reconhece, cara, eu preciso melhorar, mas não se rende. Rapaz, mas não se rende. Render-se é muito mais do que reconhecer, é o ato de se entregar, se submeter e dizer, Senhor, eu estou nas suas mãos, Senhor, faça comigo o que você quer, como um ladrão faz com a pessoa que está rendida o que ela quer, como um escravo de guerra que foi rendido no exército e está sujeito ao que aquele que o rendeu faz o que quer. Rendição significa dizer, Senhor, eu me rendo e eu estou me entregando para o Senhor, fique à vontade para fazer, se for preciso quebrar o vaso, quebre, se for preciso fazer novo, faça, se for preciso, então trate comigo. Render-se é o ato de dizer, eu me prostro, eu me coloco. Lá em casa tem um cachorro, irmão, e eu cheguei de viagem, cansado, e esse cachorro não é que o bicho inventou de cavar buraco no jardim, irmão. Jardim de pedra, as plantas, quem foi lá em casa sabe que a Carminha tem o maior ciúme das plantas dela. E quando eu cheguei, o camarada tinha feito um buraco. Irmão, eu desci do carro e a Carmen disse assim, vai ter que separar pedra por pedra. Quem que você acha que vai fazer? Não é o Sansão, vai sobrar para mim. Mas foi ligeiro, eu peguei a sandália e disse, cachorro! Irmão, ele foi para o cantinho da parede e se rendeu. Aí eu fiquei com pena de bater no cara. Aí lá vai eu separar pedra por pedra. É um pitbull. Ele poderia vir para cima de mim, mas ele reconhece que eu tenho autoridade sobre ele e ele se rendeu. Quem você pensa que é? Deus tem autoridade sobre você. Ele poderia, com um sopro, destruir toda a sua vida. E você acha que é muita coisa? Então eu vou te dar um conselho. Se renda logo. Para de ficar pinotando, engrossando o cangote. Não, mas renda-se logo. Quando meu irmão apanhava, ele ficava pulando e mamãe dizia assim, quanto mais tu pula, mais tu tem força. Eu me rendia logo, eu caía no chão, dizia assim, isso aqui já está quase morto, não bate mais. Renda-se logo. Renda-se. Ele está rendido e o texto prossegue dizendo, Senhor, se tu quiser, me limpa. Qual foi a resposta de Jesus? Qual foi a resposta de Jesus? Eu quero. Jesus não disse, não, depois. Não quero um negócio com você. Deus não rejeita pessoas leprosas. Deus não rejeita pessoas avarentas. Deus não rejeita pessoas soberbas, arrogantes, desde que essas pessoas se arrependam. É por isso que a Bíblia diz que nenhum que vai até Jesus, ele lança fora. Querido, se você se rende, Jesus não te rejeita. Se você se prostra, Ele não vai dar as costas e dizer assim, não quero conversa com você não. Você já caiu tantas vezes, você já orou tantas vezes. Jesus não tem isso, irmão. Eu não consigo explicar o amor de Deus. Todas as vezes que alguém se rende, se prostra e se arrepende, Ele tem perdão, tem misericórdia, tem bênção, tem socorro. É por isso que a Bíblia diz, se 7 vezes caiu o justo, 7 vezes Deus levantará. Pastor, só é 7. Não, o texto está querendo dizer que todas as vezes que você cair, e se você se arrepender, minha mão está pronta para levantar você de novo. Ele está prostrando, dizendo, Senhor, se queres, me limpa. Jesus disse, eu quero, mas olha o que vai acontecer agora. E a Bíblia diz que o Senhor o tocou. E ele ficou. Pensa comigo. Para nós nesse texto é muito romântico. Jesus tocou no leproso, que coisa linda. Mas o leproso sabia que se ele tocasse em alguém, ele seria culpado de ter tornado essa pessoa impura, seria morto. E se ele tornasse impuro Jesus, a sua morte era apedrejamento. E quando ele está aqui de joelho, ele faz, eu penso uma certa distância, porque é assim que diz Lucas 17, de longe os leprosos dizem assim, Senhor, se tu quiser me cura. E de longe eles gritavam. Mas esse moço está ajoelhado, prostrado, Senhor, se tu quiser. E Jesus vem tocá-lo. Eu imagino a cena, Jesus indo ao encontro dele, para tocar nele. E na mente dele, talvez um turbilhão de emoção. Eu fico ou eu corro? Eu aceito ou não aceito? Se ele me tocar, eu posso ser curado. Mas eu também posso tornar ele impuro. Um turbilhão de emoção. Um turbilhão de sentimento. Fica ou não fico? Que lá vem Jesus com a mão. Lá vem Jesus com a mão. E quando Jesus o toca,
revela que ele correu seus riscos para aceitar ser tocado. E eu concluo minha mensagem dizendo: Deus curará pessoas que estiverem dispostas a correrem riscos. Eu me lanço. Em Minas Gerais há uma expressão dizendo assim: eu pulei na enchente, eu me lancei. Deus não irá convidar você para um passeio que não envolva riscos. Deus não irá transformar a sua vida sem que isso não envolva riscos. Riscos de quê? De doer. Está doendo, é o vaso que está sendo quebrado. Quando eu visitei a olaria em Teresina e eu vi as pessoas fazendo um vaso, eu vi um moço pisando numa roda e ela girava e ele modelava, e de repente ele pegava o barro, irmão, e ele jogava com tanta força e ele mexia e a roda girava. Às vezes Deus está fazendo a roda girar, simplesmente, mas às vezes Deus está amassando, está quebrando. E só quem corre risco diz: Senhor, eu aceito, está doendo, mas vai servir para me curar. Senhor, está doendo, mas se for esse o processo da cura, eu aceito. Está doendo, Senhor. Pai, esse problema de saúde que eu estou enfrentando é o Senhor me curando, quebrando o meu orgulho, então me quebre, eu aceito. Senhor, essa situação que eu estou passando no meu trabalho, de todo mundo se levantar contra mim, faz parte do processo para mim entender que eu preciso do Senhor, que não é a minha força, eu aceito, me quebre. Correr riscos, se lançar, admitir. E às vezes, queridos, nós não queremos correr risco, como se a caminhada com Jesus fosse um parque de diversão, e não é um parque de diversão, é um lugar onde você se lança e diz: Deus, se for preciso quebre, se for preciso trate, se for preciso tire quem tem que tirar, traga para quem tem que trazer, mova o que o Senhor tem que fazer, mas uma coisa eu admito: eu quero ser curado. E porque o moço admitiu, Jesus o tocou, e olha que fenomenal, ele agora ficou imediatamente limpo. Quando Moisés botou a mão no peito e ela sai leprosa, e ele se assusta, diz novamente: Moisés, põe a mão no peito, e ela sai agora curada. Ou seja, ele abriu o coração e agora está recebendo a cura. Quando nós estamos correndo esse risco, Deus, eu estou me expondo, eu estou me lançando. Por isso que eu quero orar por você agora, que quer se arriscar. Senhor, eu não consigo sozinho, mas eu me lanço. Senhor, eu ainda sou muito apegado ao dinheiro. Eu ainda não consegui aprender a viver pela fé. Se não tiver o dinheiro, meu dia fica ruim. Eu quero convidar você a se arriscar. Senhor, eu ainda sou essa pessoa orgulhosa, eu não admito. Olha, quando alguém olha para mim assim, eu já olho. Senhor, corra risco, deixa Deus quebrar. Senhor, eu ainda sou essa pessoa que reclama demais. Olha, mas eu murmuro. E se você não admite que tem nenhuma dessas lepras, você está pior do que todo mundo, porque você chegou ao nível de perder a sensibilidade. Dessas três eu tenho tudinho. Então a minha oração é: Senhor, me cure, cura-me. E você, qual é a sua lepra? Coloque sobre os seus pés.